Vamos falar sobre o último componente da CNV? Pedidos. Existem algumas crenças muito comuns na nossa cultura sobre fazer pedidos. A gente acredita que pedir não é bom, pedir é uma demonstração de fraqueza, de carência, de escassez. Pedir é desnecessário, não é necessário fazer pedido. É óbvio que as pessoas ao nosso redor sabem o que a gente precisa, ou deveriam saber. Também existem crenças a respeito de receber pedidos e como a gente age nesses casos. Por exemplo, se eu negar um pedido que eu recebi, a pessoa vai se sentir rejeitada. Caso eu negue, a pessoa vai me julgar egoísta, vai deixar de me amar. Eu não posso deixar de fazer o que a pessoa está me pedindo, porque essa pessoa precisa de mim. E por seguirmos com essas crenças, a gente deixa de se conectar com a própria honestidade. E a gente esconde nossa verdade por medo, por culpa ou por vergonha. Pedido é a expressão de como a gente gostaria de atender nossas necessidades. É a partir desse ato de pedir que a gente dá outra oportunidade de colaborar com as nossas necessidades, para que os outros compreendam que verdadeiramente é importante para a gente naquele momento e saibam como contribuir para a nossa vida, é preciso a gente expressar com clareza aquilo que a gente gostaria que acontecesse, dando a outra oportunidade de nos dizer sim ou não ao pedido. Porque o mais importante é quando a gente quer atender a um pedido por compaixão, porque a gente quer de coração. Então, quantos conflitos não seriam evitados se a gente fizesse pedido claro? A CNV ela propõe dois tipos de pedidos: pedidos de ação e pedidos de conexão. Quais são os pedidos de ação? Eles são aqueles que esperam uma ação, uma estratégia que vai deixar a nossa vida mais maravilhosa, como o Marshall faz. Então, um exemplo seria: ah, será que você pode fazer o supermercado para mim? Eu estou tão atarefada hoje. Aí a pessoa vai e traz um monte de produto, fruta, verdura, tudo verde, sei lá, tudo nada maduro. Aí quando ela chega, você fala: poxa, será que você não viu que a gente está sem nada em casa e eu precisaria de frutas boas já para comer agora, mais madura, porque a gente não tem o que comer. Será que eu fui clara no meu pedido quando eu pedi para essa pessoa ir no sacolão, ir no supermercado? Será que eu deixei claro o que eu queria que essa pessoa fizesse? Então, para os pedidos, para que eles tenham maior probabilidade de serem atendidos, é muito importante que eles sejam pedidos específicos, ao invés de eu pedir para você ser mais participativo nas reuniões, eu posso pedir. Na próxima reunião, você pode trazer pelo menos 3 ideias sobre esse assunto? Aí eu falo exatamente o que eu quero. Eles precisam ser em linguagem positiva. Ao invés de falar o que eu não quero que a pessoa faça, eu falo exatamente o que eu quero que ela faça. Então, ao invés de falar: ai, meu amor, você pode trabalhar menos? Lembra do exemplo da mulher que pediu para trabalhar menos? Eu podia falar: amor, a gente pode sair para jantar todas quinta-feira? Tem um exemplo clássico que fala assim: menino, para de bater na mesa. Aí ele começa a bater o pé no chão. Então, como que era um jeito, um pedido melhor para fazer? Filho, eu preciso de silêncio nesse momento. Olha, eu estou passando com a minha necessidade. Você podia ficar 10 minutos sem fazer barulho? Percebe? Como os pedidos bem feitos, eles têm maior chance de serem atendidos? Eles precisam ser limitados no tempo, ou ter um tempo específico, um prazo. Então, ao invés de você falar: você pode fazer esse relatório, você pode falar: você pode fazer esse relatório até quinta-feira? E eles têm que ser relevantes para atender aquela necessidade. Então, assim, ah, você pode vir para casa mais cedo hoje à noite? Quando eu estou com a minha necessidade por trás, é uma necessidade de apoio. Aí eu posso falar, então, um pedido legal. Você poderia ir comigo ao mercado hoje à noite e me ajudar a trazer as sacolas com as compras? Em vez de pedir para ele chegar mais cedo. Então, é clareza.
E pedido de conexão? O que seriam os pedidos de conexão? Às vezes a gente não sabe exatamente o que pedir, qual ação exata a gente quer, então o pedido de conexão cai muito bem. Ou às vezes ainda é necessário a gente gerar conexão para depois fazer um pedido de ação. Porque eu posso ter em mente uma ação que atenda à minha necessidade, mas ela pode não estar em harmonia com a necessidade do outro. Então, para eu saber isso antes de colocar e criar um conflito, eu posso perguntar. Um pedido de conexão é, por exemplo, como é isso para você? Como é ouvir isso? Como você se sente com o que eu estou trazendo agora? Isso abre espaço para o outro se expressar. Não é somente sim ou não. É tipo assim, eu quero te ouvir. E quando eu peço isso, quando eu falo isso, gera uma conexão, porque o outro fala, uau, você está querendo me ouvir? Isso já abre as orelhas, né, de girafa, e aí ele fala, vamos conversar. E no pedido de conexão, tem outros dois subitens, que são os pedidos de checagem ou clareza, que eles têm a intenção de checar a compreensão do outro sobre o que você acabou de dizer. A gente já falou um pouco de checagem aqui, né? Checar se a mensagem que eu estou enviando é a mesma que foi recebida lá. É uma forma de se conectar primeiro para solucionar depois. Então, eu poderia dizer, né? Você poderia me falar o que você escutou do que eu disse? Como te chega o que eu disse? A minha intenção aqui é ter clareza que eu soube expressar da maneira que eu gostaria. Quando eu falo isso, a pessoa fala, ah, tá. Ao invés de eu falar, você entendeu o que eu disse? Sabe quando o controlador de voo fica lá na torre e ele fala para o piloto, né? Pouso autorizado. O piloto tem que falar, pouso autorizado. Ou o médico na cirurgia, bisturi. A enfermeira lá pega e passa, bisturi. Ela repete para ter certeza de que ela entendeu o que ele está falando e que realmente é para fazer aquilo. Os pedidos de clareza são os pedidos que esperam como resposta mais clareza para a situação. Eles nos apoiam a destravar a nossa comunicação com o outro, checar o nosso entendimento sobre o assunto, ou ainda a gente ter mais conteúdo para continuar naquela conversa. Então, eu posso pedir o pedido de clareza, né? Você pode me dar um exemplo? Você pode me contar uma situação onde isso aconteceu para me ajudar a entender melhor? O Marshall diz assim: parte do processo é dizer com clareza o que está vivo em nós, sem análise ou crítica e sem colocar a culpa no outro. Outra parte é dizer com clareza o que tornaria a vida melhor para nós, apresentando essa informação aos outros como um pedido e não como uma exigência. Opa, o que é exigência então? Qual a diferença entre pedido e exigência? Forçar as pessoas a fazer algo que seja da nossa vontade, e se a pessoa não tiver chance de dizer não, não é um pedido, é uma exigência. A gente está exigindo algo quando a pessoa fala não ao nosso pedido, a gente critica, a gente julga, a gente culpa a pessoa, a gente vira a cara, a gente fica de mau humor, tá? Isso é uma exigência. Então não era um pedido, era uma exigência. E um pedido, eu vou receber um não com a mesma abertura que eu recebo um sim. Isso não significa que não vai doer, tá? Receber um não, mas na CNV a gente quer cuidar da conexão. Então, escolher fazer um pedido é escolher cuidar não só da sua necessidade, como da necessidade do outro também. Por trás de todo não, tem algo que aquela pessoa está querendo preservar também, ou que ela está querendo atender, que necessidade ela está querendo atender. Então, o não, ele pode ser um espaço para você conhecer outra pessoa e entender o que é importante para ela naquele momento. E aí, quem sabe, criativamente, encontrar uma opção diferente que contemple as necessidades de ambos. É melhor receber um não verdadeiro do que um sim falso. Então, se uma pessoa não atendeu o meu pedido, a forma como eu reajo a esse não dela indica se era um pedido ou uma exigência.
Se eu ficar de cara virada, retaliando, então era uma exigência. As exigências, elas contêm ameaças, sanções. Quando a motivação da outra pessoa para dizer um sim for por medo, culpa ou vergonha, isso é uma exigência. O mais importante da CNV é ter a verdadeira intenção de conexão. Então, tá bom. Então, você checou com você mesmo e percebeu que, no fundo, não tem a verdadeira intenção de conexão, não. E que, na verdade, o que você gostaria que o outro visse o seu ponto de vista, te compreendesse, fizesse a sua vontade. Aí, então, o que eu faço com isso? Se eu não quero me conectar, eu não quero atender o outro, eu quero que a minha vontade prevaleça. O que eu faço, então? Aí é o momento de se acolher, de se entender, de estar presente consigo mesmo, de pedir empatia de terceiros, que talvez possam te oferecer isso agora. Esse faz parte do exercício de autoconexão, que eu vou fazer um encontro com vocês só sobre autoconexão. Muitas vezes é necessário fazer exigência. A gente faz exigência, mas tem que ter clareza de que aquilo é uma exigência, de que eu não estou resolvendo o conflito, de quando eu imponho a minha vontade, a pessoa vai fazer. Mas quando ela faz por medo, culpa ou vergonha, não é bom para ambas as partes. E aquilo vai se resolver naquele momento, mas a hora que essa situação voltar a acontecer, porque ela vai voltar a acontecer, de novo vocês vão ter que discutir, de novo você vai ter que impor. Isso não vem de dentro dela. Ela só está atendendo por medo, culpa, vergonha. E para quem eu posso direcionar os meus pedidos? Eu posso fazer um pedido para mim mesmo. É raro que após a gente fazer esse caminho, né, trilhar esse caminho de clareza, com observação, sentimento, necessidade, a gente se depara com uma situação que os nossos pedidos podem ser feitos para nós mesmos. Seja para uma situação que envolve um conflito intrapessoal, ou e que não quer ser compartilhado com outras pessoas, ou ainda porque não há espaço para fazer esse pedido para outros, sabe? Então, nesse caso, é possível que o pedido seja feito para si mesmo. Como que é isso? Um exemplo. Eu vou pedir para mim mesmo, amanhã, será que é possível pegar uma horinha do meu dia para planejar minha próxima semana? E criar condições que me ajudem a estar mais tranquila com as demandas. Estou conversando comigo mesma, fazendo um pedido para mim mesma. Eu preciso de tranquilidade para atender as demandas que vêm para mim. E eu posso fazer um pedido para o outro. É possível que, após focar, né, falar uma observação, mostrar o fato que aconteceu, identificar os sentimentos que eu estou sentindo de acordo com aquela situação, as necessidades, você escolhe partir para uma conversa com a pessoa que está envolvida nessa situação. Nesse caso, pode ser que você deseje fazer um pedido de conexão ou de ação. Então, eu posso dar um exemplo aqui. Desde que a gente conversou no sábado à noite, eu fiquei confusa. E seria muito importante para mim ter clareza do que você espera que eu faça para te ajudar, para te apoiar. Você podia me dar um exemplo de como eu poderia lhe dar esse apoio? Vocês viram o pedido? Ou eu posso fazer um pedido para um terceiro, para alguém que não está envolvido naquela situação de conflito entre eu e você. Né? Há casos onde eu tenho clareza do que está passando comigo, mas ainda eu não tenho uma confiança de que eu vou conseguir ir lá para você e conversar, ter uma conversa muito honesta com você. Uma conversa que vai contribuir para a nossa vida. Talvez a gente entre em confronto. Ou também tem casos onde ainda não tem uma abertura para a gente dialogar. Então, nessas situações, é possível que o pedido seja feito para um terceiro. Pode ser um amigo, que ele possa te escutar com empatia, para um terapeuta, para um profissional que dê esse apoio. Então, um exemplo aqui seria: Ô, João, eu estou triste por tudo que tem acontecido no meu trabalho. Eu gostaria tanto de compartilhar com alguém da minha confiança. Será que você teria 30 minutos para me escutar e me apoiar a entender o que está passando comigo diante dessa situação? Vocês percebem o pedido específico? Eu quero 30 minutos para você me escutar, para me ajudar a entender o que está passando comigo. Ô, fulano,
Eu estou tão confusa e preciso de apoio. Você teria algum horário de atendimento disponível hoje? Para que os pedidos eles estejam alinhados com a comunicação não violenta, é importante a gente ter em mente sempre duas perguntas. O que eu quero que a pessoa faça e quais eu quero que sejam as razões dela para fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse. É válido dizer também que não esperamos que o outro faça exatamente aquilo que a gente quer, em detrimento das necessidades dele. Para nós, a necessidade de todos os envolvidos importa. E somente a gente vai conseguir transformar um conflito quando a gente estiver atento a isso, buscando condições que reconheçam e considerem a necessidade de todos. O Marshall diz assim: para colocar esse processo de resolução de conflitos em prática, temos que abandonar totalmente a meta de levar os outros a fazerem o que a gente quer. Isso é difícil, né? Em vez disso, nos concentramos em criar condições para que a necessidade de todos seja atendida. Simples assim. Difícil assim. A gente se vê no próximo encontro ao vivo. Os vídeos terminam por aqui, mas ainda nós temos alguns encontros ao vivo onde a gente vai falar sobre as 4 cadeiras, falar sobre autoconexão, sobre tudo da comunicação, em várias coisas que a gente vai conversar, mas vale a pena falar ao vivo com vocês para a gente fazer bastante troca, tá bom? Até o encontro ao vivo.